E a santidade? É sobre isso que eu quero falar. E a santidade, pessoal? Será que nós temos parado para pensar sobre esse princípio que é importantíssimo para a gente entrar onde? No céu? Hoje eu quero falar com todo mundo sobre santidade. O que eu quero pregar aqui hoje? Eu não estou pregando para ofender ninguém, para ninguém ficar chateado comigo. O que eu estou pregando hoje sobre santidade, eu preguei no culto amanhã. É para quê, pastor? Para que a gente abra os olhos. Para que cada um de nós que aqui estamos, os nossos olhos se abram e a gente pare e olhe para isso. Será que a gente está lembrando que a gente precisa ter santidade? Que Deus pode ter nos chamado para a igreja do jeito que nós estávamos lá fora. A gente não chega aqui na igreja com a vida perfeita, fazendo tudo certinho. Normalmente, quando nós viemos para a igreja, tem gente que veio fumando, outro veio bebendo, outro veio na fornicação, sei lá, outro veio roubando. Cada um veio com uma vida errada. Ok, Deus me trouxe com a vida errada. Eu sei disso. Contudo, Ele não disse que vai me deixar desse jeito, com a vida errada. O que Deus quer fazer? Deus agora quer começar um processo na sua vida de mudança. Só que você precisa permitir, eu preciso permitir. Porque ninguém muda se a pessoa não quiser mudar. Às vezes Deus quer nos mudar, Deus quer nos aperfeiçoar, mas a gente só muda se a gente permitir que Deus nos mude. Então hoje eu quero falar com você sobre isso. E a santidade? Estamos lembrando da santidade? Estamos vivendo a vida de santidade? Ou esses princípios importantes que eu tenho falado cada domingo, prudência, temor, e que vamos continuar nos próximos domingos. Quem é que vai estar aqui no próximo domingo? E nós vamos continuar falando, ainda tem que falar de honra, tem que falar de muitos princípios com você, que são os princípios que precisam guiar a minha e a sua vida cristã. A moda muda, tudo muda, mas a palavra de Deus muda? E os princípios da palavra de Deus não mudam. São princípios que nós precisamos praticar. Se eu quero colher uma vida abençoada, eu preciso plantar esses princípios na minha vida. Então hoje eu quero falar com você de santidade. E aqui no livro de 1 Pedro, a palavra de Deus nos exorta sobre isso. Olha o que está escrito, vamos pegar a nossa Bíblia aí. 1 Pedro capítulo 1, eu quero que você leia cada versículo, anote o que é importante com muita atenção. Ah, pastor, eu estou com a vida errada. Eu não estou pregando porque você está no culto. Eu estou pregando porque Deus já me deu essas mensagens antes desse mês começar, que eu tinha que cada domingo estudar um princípio com você. Amém? Então, se Deus falar contigo sobre alguma coisa que você está errado, não fique triste com o pastor. Poxa, fiquei triste que o pastor falou que o que faz o pecado tal não vai para o céu. Não, você não tem que ficar triste comigo. O que você tem que fazer é dizer, puxa, eu vou lutar para abandonar isso. Porque eu quero andar com quem? Com Deus. Eu quero fazer a vontade de Deus. Então vamos lá? 1 Pedro capítulo 1. Olhe comigo o que diz a minha, a sua Bíblia, começando no verso 13. O que diz o 13 aí, pessoal? Portanto. Então Pedro, tem um título aí em cima da sua Bíblia ou não tem? Tem ou não tem? O que está escrito aí? Exortação ao quê? Ao quê? Santidade. Então vamos ler. Portanto, olha o que a Bíblia diz. Cingindo os lombos do vosso. Então a gente precisa parar e pensar, o que eu tenho entendido? Eu tenho que mudar o meu entendimento, porque hoje em dia está entrando um modismo que tudo pode, tudo é permitido, tu pode fazer o que tu quer, não tem problema, Deus te ama assim mesmo, tu vai para o céu. Mas não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que tem dois caminhos, o estreito e o caminho o quê? E o largo. E qual que é o que vai me levar para o céu? O estreito. Então como é que as pessoas, não, mas não tem problema, não. Pode fazer o que tu quer, pode beber, pode isso, pode aquilo, pode adulterar. Não, Deus é bom, tu vai para o céu. Não, mas como assim? Eu não vi isso escrito na Bíblia. Nenhum de nós vimos. Então olha o que diz, cingindo os lombos do vosso entendimento. O que a Bíblia diz? Sede o que, pessoal? Sóbrios. Irmão, abra os seus olhos. Não se deixe levar por essas doutrinas que estão entrando aí. Tem até a igreja pregando isso já. Então a Bíblia está dizendo, nós temos que acordar. Não é o que a Bíblia diz, isso não é a verdade. Isso não é o que está na palavra de Deus, que eu posso fazer o que eu quero. Deus me aceitou do jeito que eu vim. Glória a Deus que você está aqui dentro. Não precisa sair da igreja.
Ah, pastor, eu fumo, eu bebo, eu ainda estou na fornicação, vou sair da igreja. Não precisa sair. É aqui dentro que você vai mudar. Eu amo você, mas não concordo com o seu pecado. E quero te ajudar a abandonar ele. Amém? É a mesma coisa a pessoa falar para mim, não, a igreja é contra o homossexualismo. Não, a igreja não é contra o homossexual. Pode vir aqui, eu dou um abraço nele. Só eu não concordo com aquilo que ele faz. Eu quero que ele vá para o céu. Só eu não concordo com o pecado dele. Porque aquele pecado não agrada a palavra de quem? Se vier aqui no culto sentar, vai ser super bem recebido como todo mundo. Amém? Mas nós vamos pregar a verdade, e a verdade diz que isso não agrada a quem? A Deus. Então vamos continuar. Aí diz aqui, ó, então, seja sóbrio. A gente não se pode deixar levar por essas doutrinas que estão aparecendo. Tem muita coisa moderna, igreja moderna, tem, pode ser moderno, mas a palavra de Deus ela continua a mesma. Jesus disse que ele é o mesmo ontem, hoje e quando. Então a palavra não mudou. Pode mudar às vezes a roupa que o pastor está usando, a cor da igreja, tem umas que é a luz acesa, outras apagada. Só o que não pode mudar é a palavra. A palavra é uma só e ela não mudou. Se eu não tiver santidade, eu não vou entrar no céu. Aí diz aqui, vamos lá. Espere inteiramente. Aonde que eu tenho que esperar? Na graça. Esperar nessa graça, confiar no que Jesus fez, entender o que é a graça, o que ele pede para mim fazer, porque também tem a minha parte. Aí ele diz aqui, que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Agora olha o 14, só as primeiras palavras do 14. Como filhos, que tipo de filho eu tenho que ser? Um filho obediente, uma pessoa que está ouvindo a palavra, está ouvindo o que a palavra diz, está ouvindo o que Deus diz e vai praticar o que Deus diz. Aquele filho obediente que às vezes você diz, meu filho, você não pode ir. O que o filho diz para você? Tá bom, meu pai, tá bom, minha mãe, eu não vou. E o filho rebelde? Ah, eu quero ir, eu vou ir, não estou nem aí porque tu está falando e tu não manda em mim. Então que tipo de filho a gente tem que ser? Obediente. A palavra de Deus disse que isso não agrada a Deus, então não me agrada também, porque eu sou obediente ao meu pai. Aí diz aqui, como filhos obedientes. Agora olha que importante isso aí, você tem uma caneta? Anote isso aí, o que está escrito? Não vos conformando, com o que eu não posso me conformar? Com as concupiscências que antes havia na nossa ignorância. Irmão, na nossa ignorância, o que é ignorância? Quando eu não conhecia a palavra. Para nós beber era certo. Tem alguém aqui que bebia? Alguns. Quase metade. Não tem problema, era na ignorância, a gente estava errado. Hoje você aprendeu a verdade, você está servindo a quem? Pastor, eu me libertei, glória a Deus. Quantos fumavam? A gente se sentia mal? Sim ou não? Não, a gente não se sentia mal, para nós era normal. A pessoa fazia coisa errada, para ela era tudo normal. Só que a Bíblia está dizendo assim, eu não posso me conformar com os pecados que eu cometia na ignorância. Ou seja, antes de conhecer Jesus eu fazia tudo isso. Só que agora eu conheci Jesus. Eu estou decidindo viver uma nova vida com Deus. Eu estou na casa de Deus, eu estou na igreja, estou decidindo viver. A Bíblia está dizendo, eu não posso me conformar, achar que isso é normal. Achar que não tem problema, que não faz mal, que está tudo liberado. Não, eu preciso, não, isso está errado, isso não agrada a Deus, eu não quero mais isso para a minha vida. Eu não quero mais os pecados que eu cometia antes, eu não quero mais viver aquela velha vida errada, eu quero uma vida nova. Quem chegou na igreja às vezes não era casado, casou. Por quê? Porque nós não nos conformamos mais com os pecados antigos. Nós queremos viver uma nova vida para quem? Para Deus. Então vamos lá, continua comigo. E não vos conformando com os pecados que havia antes na vossa. Só que às vezes a gente está conformado. A pessoa veio para a igreja e às vezes a pessoa está 5, 6, 8, 10 anos. E a pessoa acha que não tem problema ela continuar bebendo. Não tem problema eu ter uma namorada hoje, uma namorada amanhã, se relacionar com o outro hoje, o outro amanhã, e não consertar isso. Esse é o problema. Nós nos conformarmos com o pecado, aceitarmos o pecado, continuarmos praticando e achar que está tudo bem. Que nós iremos para o céu, mesmo vivendo em pecado, e a palavra dizendo que aquele pecado não agrada a quem? Então a Bíblia está dizendo, eu tenho que ser um filho obediente. O que eu fazia de errado, que hoje que eu não sou mais ignorante, hoje eu conheço a Bíblia. Hoje eu conheço a verdade e eu sei que isso não agrada ao Senhor.
Então ele está dizendo, eu preciso abandonar essas coisas, eu preciso vencer, chegar diante de Deus, apresentar cada área da minha vida, que eu sei que está errado, que eu preciso mudar e dizer, Deus, eu preciso mudar nessa área. Eu sei que eu já mudei em muitas outras coisas, e todo mundo aqui, praticamente, se olhar para trás, você que já está há alguns anos na igreja, você vai ver o quanto você já mudou. Quem é que já mudou aqui? Mas tudo aquilo que nós estamos recebendo a palavra, e quando recebemos a palavra não somos mais ignorantes, estamos vendo que ainda tem que ser mudado, tirado, transformado, nós temos que orar e dizer, Deus, eu quero viver santidade. Aí continua comigo, versículo 15. Agora olha esse 15 aí, você tinha que sublinhar isso aí. Mas como, olha o que Deus está falando para nós, é santo aquele que vos chamou. O que diz a Bíblia? Sede vós também santos. Aonde que nós temos que ser santos? Em toda a vossa maneira de... E por que eu tenho que ser santo? Porque a Bíblia está dizendo que eu fui chamado por um Deus santo. Eu podia ter sido chamado em pecado, ok, só que Ele não está dizendo que é para mim continuar em pecado. Ele está dizendo que eu preciso a cada dia mudar, buscar Ele, porque o Deus que me chamou é santo. Amém. Ele é um Deus santo que chamou um pecador, mas Ele não disse que vai me deixar assim, todo errado. Ele disse que Ele quer que eu vá mudando. Aí continua comigo, o próximo versículo é o que eu quero que você chegue também comigo, que diz assim, ó, porquanto escrito está. O que está escrito? Todo mundo junto, vamos lá? Sede santos, porque eu sou. Essa deveria ser a nossa oração todos os dias. Senhor, me ajuda a ser santo, me ajude a mudar onde eu estou errado, porque o Senhor é santo, o Senhor diz que eu preciso ser santo como o Senhor é, eu preciso me limpar, abandonar o pecado, parar com as coisas erradas. Então a gente precisa buscar essa santidade. E por que eu tenho que buscar a santidade? Vamos comigo para o próximo versículo que eu quero ler, que é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Então a minha pergunta é, e a santidade? Estamos lembrando da santidade? Estamos buscando viver em santidade? Ou às vezes a gente nem dá bola mais. Não, que santidade, pastor, dá para fazer tudo, está liberado. Jesus me perdoou, me salvou, não importa o que eu fizer, eu vou para o céu. Opa, mas como assim? Então todo mundo vai para o céu, está todo mundo errado? Não, a casa de Deus tem regras. E Ele está dizendo que só vai entrar no céu quem passar pela porta que é estreitinha. O caminho que é apertado. Não adianta a gente viver uma vida num caminho largo e achar que lá no final tem uma portinha pequena. Se o caminho é largo, lá no final, como é que é a porta? Ela é larga. Agora eu entrei num caminho estreito, como é que é a porta que tem no fim? Ela é estreita. Então Jesus está dizendo que eu tenho que buscar a santidade, porque Ele é santo. Ele pode ter me chamado em pecado, venha como você estiver. Mas ninguém disse que Deus vai te deixar assim. Aí diz aqui o livro de Hebreus, eu quero que você preste atenção no versículo 14, todo mundo junto, leia. Segui a paz com quem, pessoal? Com todos. E agora leia comigo, e além da paz, e a santificação. Agora leia o final do versículo, pega uma caneta e sublinha isso aí. O que está escrito na Bíblia Sagrada? Sem a qual ninguém verá o... Não sou eu que estou falando isso. Isso está na Bíblia. Que se nós não entrarmos no processo de santificação, nós vamos ver a Deus? Não. A Bíblia está dizendo que sem santidade ninguém verá a Deus. Às vezes vamos estar anos dentro da igreja, mas e o último dia? Que é o dia que eu queria ver o Senhor. Será que às vezes Ele vai olhar para mim e vai dizer assim, eu não te conheço, porque tu não andou em santidade, está aí no pecado, pratica a iniquidade. Você abandonou esse princípio. Você não procurou viver uma vida. O que é a santificação? Santificação é um processo. E eu preciso entrar nesse processo. A santidade, ela tem que ser um progresso. A cada mês, cada ano, cada tempo que passa, eu vou mudando, eu vou melhorando, eu vou me transformando, eu vou sendo uma pessoa completamente diferente. Quem olha para nós lá de trás e olha para o de hoje, pode olhar e dizer, puxa, como você mudou. Porque sem a santificação, ninguém chegou na igreja com a vida perfeita. Só que Deus está dizendo que eu tenho que entrar num processo de me santificar, de buscar cada dia ser melhor, estar mais perto dEle, vencer o pecado, as coisas que estão erradas. E Ele está dizendo que se eu não buscar um processo de santificação, no último dia eu não verei o Senhor.
Eu não entrarei no céu, não serei salvo. Se eu quero continuar vivendo uma vida errada, uma vida de pecado, uma vida fora da palavra. Ah, mas dá tempo, é só pedir perdão. Ah, mas eu quero aproveitar mais um pouco. Mas aproveitar o quê? Aproveitar o fundo do poço? E cada vez que a pessoa está no pecado, ela está se afundando mais no fundo do poço. Ah, mas depois eu peço perdão. Olha o orgulho no seu coração. E se não houver depois? E se acabar esse culto, tu atravessar a rua, o carro te pegar ali e tu morrer? Não teve arrependimento. Consequentemente, não irá para o céu. Então a Bíblia está dizendo que nós temos que buscar viver uma vida de santificação, porque o Deus que nós servimos é santo. Às vezes a pessoa está na igreja, ela diz, pai, eu sou de Deus, eu sirvo a Deus. Mas se o teu colega te oferecer um trago, um copo de bebida, você bebe. Se conhecer um namorado, amanhã está deitada na cama com ele, tendo relação. Se isso desagrada quem? A Deus. E a gente conhece a palavra. Nós não somos ignorantes. Às vezes a pessoa está na casa de Deus, mas por que não se batizou ainda? Eu não tomei a decisão de viver ainda com Jesus? Por que eu não me tornei um dizimista ainda? Um ofertante? Por que eu não parei com as coisas erradas? Se eu sei que isso não agrada a Deus, eu tenho autoridade do nome de Jesus sobre o diabo. Por que eu não tomei posse da liberdade que Jesus Cristo me libertou, que a Bíblia diz? Que foi para a liberdade que Cristo me... Até quando eu vou aceitar ficar debaixo do jugo do diabo, ficar vivendo essa vida errada? Uma vida que aqui dentro eu estou aqui ouvindo e tá, não, mas é que eu quero um emprego, eu quero isso. Mas então eu vim para a igreja só para minha vida melhorar, só para ganhar um dinheiro, só para ficar curado, só para conseguir um trabalho. Eu não quero Deus. Eu não quero o compromisso do Deus da santidade. Eu só quero o que esse Deus pode fazer por mim. Ok, tu vai receber durante a vida o que Ele pode fazer por ti. Mas quando você morrer, você vai passar o resto da vida longe dEle e nunca mais vai receber nada do que Ele fez por ti. Temos que fazer uma escolha. Ah, mas vai ter uma segunda chance. Não tem. Para Deus só existe dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Ou é sim, sim, ou é não, não. Ou eu sirvo a Deus, ou eu não sirvo. Ou eu estou andando com Deus, ou eu não estou. Ah, mas eu vou para o purgatório, depois faz uma missa que eu volto. Que mentira. Isso não existe. Isso é uma ilusão. Então nós temos que buscar essa santidade. Vamos ler de novo o que diz o texto de Hebreus? Como é que diz? E a santificação. Temos que entrar nesse processo, apresentar a nossa vida a Deus, olhar cada área que precisamos melhorar e entrar. Deus, eu quero ser santificado, eu quero buscar isso. Mudar tudo que está errado. A pessoa está na igreja cantando, todavia me alegrarei, aleluia. Saiu da igreja, chão, 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 chão. Que isso? Não posso servir a dois senhores. Ou eu sirvo a um ou outro. Aí diz mais, continua comigo no 14. Segui a paz com todos e a santificação. No céu não vai ter esse tipo de música aí não. Lá só tem louvor para Deus. Tu quer ir para o céu? Te acostuma com o ambiente do céu. Quer ir para o inferno? Se acostuma com o ambiente lá. Mas nem no inferno vai ter música não. A única música vai ser os teus dentes rangendo e você gritando de dor. Que lá não tem alegria. Não, pastor, vou chegar no inferno, o diabo está me esperando com uma mesa de sinuca, 10 cerveja, 4 diabetes. Isso é ilusão. É engano, né? O diabo está me esperando lá, vou jogar a sinuca a eternidade. Está amarrado, não vai nada. 4, o que diz? Seguir a paz com todos e a santificação. Temos que entrar no processo da santidade. Pastor, eu estou na igreja. Glória a Deus, coisa boa que você está aqui. Mas tem um pecado que eu não abandono. Então apresenta para Deus, peça ajuda. Porque Jesus quer te ajudar. Ele não quer perder você. Ao contrário, Ele quer que você vá para o céu. Ore mais sobre isso. Às vezes a gente está se conformando, está aceitando, já está se acostumando. Ah não, para mim não tem problema. Mas tem diante de Deus. Aí diz, e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vamos entrar. Mateus, vamos lá. O que Jesus disse que eu e você temos que fazer com o pecado? Mateus capítulo 18. Mateus 18. Você vai ver o que Jesus disse
para mim, para você, para nós, como nós temos que lidar com o pecado. Mateus 18, vamos lá. E a única coisa que nos afasta de Deus é o pecado. Em pecado, eu estou a cada dia me distanciando mais do Senhor. Dá tempo ainda de voltar. Dá tempo de dizer, eu não quero mais isso para a minha vida, eu quero voltar. E você precisa se vencer. Porque às vezes a maior luta não é nem com o diabo, a maior luta é com você mesmo. Por que a maior luta é comigo, pastor? Porque se tu não vencer a ti mesmo, tu não vence nada na vida. Primeiro, é fácil orar? Não. É fácil você dobrar o joelho ali e ficar 1 hora orando? Não é fácil. A nossa carne não quer orar. Nossa carne quer olhar uma TV, ficar na rede social. É fácil pegar a Bíblia ali e ficar 30 minutos só lendo a Bíblia? Não, a nossa carne não quer fazer isso. Sua carne prefere pegar um jornal, uma revista, ficar no celular. É fácil fazer jejum? Olha para o irmão do lado e diga, ainda mais tu que come bastante. É fácil fazer jejum? Não é fácil. Você ficar um dia sem comer, é fácil? Então quem é que a gente tem que vencer? Nós mesmos. Porque o jejum, ele quebra a minha carne. E quebrando a minha carne consecutivamente, o meu espírito fica mais forte e eu consigo chegar mais perto de quem? De Deus. Agora, a luta às vezes vai ter que ser com nós mesmos. Porque é fácil acordar cedo para estar aqui na igreja? Às vezes não. Às vezes trabalhou a semana toda. Hoje é o único dia que eu posso dormir. Hoje eu não queria fazer jejum. Hoje é o almoço do domingo, ainda tem a sobremesa. Aí você está fazendo jejum, a família compra um sorvete napolitano ainda. Aí você diz, puxa, logo hoje. Jesus, vou entregar o jejum hoje, amanhã eu faço. Não, olha só. Então às vezes nós temos que vencer a nós mesmos. Vamos ler o que Jesus falou que temos que fazer com o pecado. Então vamos entrar numa vida de santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então nós temos que fazer a diferença. Santidade não é você se isolar, pastor, vou lá para o meio do mato, não vou falar, não. Santo é a gente andar com Deus aonde você estiver. Porque às vezes no teu emprego, ninguém vai servir a Deus. Mas eu vou me manter em santidade naquele emprego. E você vai fazer a diferença na vida daquelas pessoas. Porque Deus te chamou para ser luz. E às vezes Ele vai te botar no meio das trevas. Para que você seja a luz na vida daquelas pessoas que estão em trevas. Quando eles forem falar mal, você vai dizer, não, eu não quero falar. Porque eu não tenho esse comportamento. Quando eles forem olhar uma coisa errada, você vai dizer, não, isso aí eu não quero olhar. Esse assunto eu não quero entrar, vou lá fazer meu trabalho. Eles vão começar a ver que você é diferente, que você ora, eles vão perguntar, que igreja você vai? Daqui a pouco você vai começar a plantar uma semente da palavra de Deus no coração deles. Então eu vou ser santo, não é que eu vou largar o emprego, vou largar a família, vou abandonar todo mundo. Não, porque a gente precisa ir até lá para salvar eles. Mas ser santo eu vou me separar. Eu não permito que o mundo entre dentro de mim. O que vai ter dentro de mim não é o mundo, é o reino dos céus. Aonde eu for. O Daniel trabalhava na Babilônia, num lugar onde só tinha pessoas perdidas, prostituição, orgia, comilança, pecado. Mas o Daniel botou no coração dele, eu não vou me contaminar. E ele serviu a Deus ou não serviu? Então nós temos que fazer a diferença. Parece que a igreja de hoje está esquecendo dessa vida de santidade. Parece que o mundo está entrando para dentro da igreja. Nós querendo imitar o mundo, fazer tudo igual lá fora. Não, é nós que temos que transformar esse mundo lá fora com o nosso comportamento cristão. Aí diz aqui, o que Jesus diz que eu e você temos que fazer com o pecado? Você tem uma caneta para anotar esse versículo? Presta muita atenção no versículo 8. Mateus capítulo 18, versículo 8. Mateus 18, versículo 8. O que diz o 8? Todo mundo junto? Portanto, olha a primeira parte. O que Jesus diz? Se a tua mão ou o teu pé fizer o quê? Vírgula. O que ele fala agora? Tenha pena. É isso que está escrito aí? Não. Ele não mandou ter pena. O que ele disse? Corta. O que é cortar, pastor? Jesus não está dizendo assim, tenha pena do pecado. Ele está dizendo, seja ignorante. Você tem que ser ignorante com o pecado, não tem meio termo. Ou arranca e cai fora o pecado, ou o pecado te domina. Não adianta administrar o pecado, conversar com o pecado. Você é casado.
ou casada, teu colega começou a te dar presente. Todo dia começou a te elogiar. E a gente sente quando a conversa da pessoa está engraçada. Ah, mas é que é gente boa. Você é casado. Ou tu corta, ou isso vai começar a caminhar para um adultério. Amém? Ah, mas me mandou umas mensagens. Vamos só tomar um café junto, que maldade que tem. Tu gostaria de ver o teu marido tomando café com outra mulher? Ninguém gostaria. Então a gente tem que cortar. Jesus não mandou administrar, tolerar, aceitar. Ele disse, olha, se a tua mão te escandalizou, o teu pé te escandalizou, ele está dizendo, não administra o pecado. Não tem como administrar. Não, pastor, é só uma provadinha. Não, é só essa vez. Não, é só um pouquinho. Ah, mas não tem problema. Depois eu paro, eu peço perdão. Não administra, porque o pecado vai sempre te vencer. Não posso tolerar e administrar. Ele está dizendo, seja ignorante. Vem um pensamento ruim, não aceita, não deixa ele ficar. Diga, não, está amarrado, não aceita esse pensamento. Isso aqui tem que sair da minha mente. Veio uma imaginação, olhou para uma pessoa, pensou uma coisa, você diga, não, senhor, eu não aceito esse tipo de pensamento. Isso aqui diante de Deus não está certo, porque foi um pensamento pecaminoso. Então eu não aceito. Então eu não posso deixar. A Bíblia diz que eu tenho que apanhar as raposas e as raposinhas. Só que às vezes a gente está preocupado com coisas gigantescas, estamos deixando passar as pequenas. Só que tudo que é pequeno um dia vai ficar como? Grande. Então a gente precisa cuidar. Ah, mas foi só um elogio. Mas às vezes tem que vigiar. Claro, às vezes não tem maldade, mas se tiver e a gente sentiu que tem, às vezes já temos que começar a cortar. Cortar o que vemos que está errado. A colega começou com uma conversa engraçada que não agrada a Deus, corte. Não é para tolerar, para aceitar, para administrar. Então vamos ler todo o versículo 8 e o 9. Então, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, o que é escandalizar? É fazer algo que está fora da palavra, algo que eu sei que não agrada a Deus. Eu conheço a Bíblia, não somos ignorantes. Aí diz aqui, ó, corta. Jesus não mandou ter pena, Jesus não mandou pensar bem, Jesus não perguntou o que eu estou sentindo no meu coração. Ah, mas eu não senti, pastor. Esquece o que tu sente, eu não sou guiado pelo que eu sinto, eu sou guiado pelo que a Bíblia diz. Ah, mas eu não vejo maldade. Eu não vejo, mas a Bíblia diz que está errado, está errado. Ah, mas eu não sinto, mas se a Bíblia falou, acabou. Levanta a mão e diga com o pastor, diga, está escrito. E ponto final. Ah, mas eu não sinto, mas eu não vejo maldade. A maldade está nos olhos de quem vem. Irmão, para com isso. Não é o que eu sinto, o que eu penso, o que eu acho. Se a palavra de Deus falou que é errado, o que é? Certo ou errado? É errado. Porque o nosso coração é enganoso. E às vezes eu estou longe de Deus, eu não vou me sentir mal, porque eu já perdi o temor. Às vezes eu estou longe de Deus, eu vou dizer, eu não vejo maldade, porque eu já estou longe de quem? Então não importa o que eu sinto, é o que a palavra de Deus fala e acabou. E Jesus não disse, administre o pecado. Vai lá e faz mais um pouquinho. Vai lá e dá só uma espiadinha. Ah, é só dessa vez para agradar o teu marido. Se Jesus mandou cortar, por que você ainda não cortou? Por que você deixa a coisa continuar? Você quer ir para o inferno com ele? Ou você é o templo do Espírito Santo de Deus? Aonde as suas mãos foram, que elas não poderiam ir? O que os seus olhos olharam, que eles não deveriam olhar? Vamos lá? Aí diz aqui, portanto, se a tua mão, cuidado, ou o teu pé, aonde que os meus pés me levaram, que eu nunca deveria ter ido? Que lugares que eu frequentei, que eu não deveria, eu sei que aquilo não agrada a Deus. Ele diz, o que ele diz? Corta e atira para longe de ti, ou seja, joga longe. Para que jogar longe? Para não voltar mais, para não fazer de novo mais, porque isso pode me levar para longe de Deus, me perder. Não brinque com o pecado, meu irmão. Não administre, não tolere. Não, mas eu pego um pouquinho, depois eu devolvo. Ah, meu irmão, você vai entrar no caminho. Não, pastor, minha esposa não está bem. É só uma vez que eu vou sair com a fulana, depois não sai nunca mais. Não faça isso. Você abriu a porta para o demônio, ele já sabe como entrar na tua vida, e você vai cair a segunda, a terceira.
a quarta, até ele destruir seu casamento. Não faça, não vale a pena. A gente tem que viver na santidade. Aí diz mais: melhor é entrar na vida, a vida é a salvação, tá, pessoal? Coxo ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés e seres lançado aonde? No fogo eterno. Agora olha o 9. Se o que você tem olhado que não agrada a Deus? Principalmente quando tu está sozinho e ninguém te vê. E está só você na frente daquele celular, daquele computador, daquela TV, olhando um filme que talvez não agrada a Deus. Pensa comigo. Se Jesus estivesse aqui do meu lado, Ele ficaria feliz de ter morrido por mim na cruz e estar me vendo olhar para essas coisas? Se o meu olho me escandaliza, tem que cortar. Ah, pastor, eu não tenho jeito. Quando eu vejo a cair na pornografia, eu tenho solução para você. Qual, pastor? Ah, pastor, esse celular aqui. Aí é o celular, sabe o que você faz? Então, tira esse aí, compra aquele, sabe, desse tamanho. Você carrega, a bateria dura um mês, ainda tem uma lanterna em cima assim. Tem até o joguinho da cobrinha, sabe? E os botões para você apertar. Serve, manda torpedo e faz ligação. Nunca mais tu vai entrar. Mas o problema é que não é o celular. É o que está onde? Dentro da pessoa. Porque às vezes ela vai procurar um outro jeito de ver aquilo. Então não adianta eu botar a culpa no celular. Eu tenho que admitir que eu preciso mudar. Eu estou errado com isso. Amém? Que isso é uma coisa que não agrada ao Senhor. Agora continua comigo. Vamos lá. Aí diz aqui, ó, se o teu olho te escandalizar, você deveria arrancá-lo e atirá-lo para longe de ti. Agora olha o que Jesus diz: melhor entrar na vida com um olho só do que tendo 2 olhos e serem lançados aonde? Então às vezes tem amizades que a gente realmente vai ter que cortar. Coisas dessa vida que a gente vai ter que se desfazer e parar. Porque não agradam a quem? A Deus. Agora vamos comigo em Apocalipse 22. Eu quero continuar falando com você sobre santidade hoje. Quem está entendendo, diga amém. Vamos viver em santidade ou não vamos? Vamos. A gente precisa viver em santidade. Acabamos de ler na Bíblia. Porque sem santidade ninguém vai ver a quem? Ao Senhor. Ah, pastor, mas faz 10 anos que eu estou na igreja. Pô, que bom que você está há 10 anos. Mas deixa eu te perguntar, desses 10 anos, quantos são anos que você está firme com Jesus e realmente andando em santidade? Porque às vezes tu está 10 anos aqui dentro, mas faz 9 que tu não anda em santidade. Faz 9 que tu nunca se firmou, que cai no pecado e não dói o coração. Que bebe, fornica, não devolve o dízimo, não se converteu, gostou, simpatizou, está a 10, mas convertido, quanto tempo? Realmente, a porta lá atrás é larga, ela recebe todo mundo. Agora a porta do céu, como é que ela é? Ela é estreita. Então vamos buscar a santidade. Apocalipse 22, todos acharam? Vamos lá com o pastor. E olha o que diz a Bíblia Sagrada. Aqui no versículo de número 11. Apocalipse 22, versículo 11. O que está escrito no 11, pessoal? Olha o que a Bíblia diz. Quem é injusto, faça injustiça ainda. E quem está sujo, o que a Bíblia diz? Suje-se ainda. E quem é injusto, perdão, e quem é justo, faça justiça. E quem é santo, seja santificado aonde? Agora todo mundo olha para mim. O que a Bíblia está mostrando para nós aqui em Apocalipse 22? Que tem 2 lados. O lado de quem está se sujando e o lado de quem está se santificando. O lado de quem está praticando a palavra, que é a justiça, e o lado de quem conhece e está praticando a injustiça. E a pergunta para todos nós que estamos aqui hoje é: de que lado nós estamos? De quem está se sujando ou de quem está se santificando? De quem está praticando a palavra ou de quem conhece e está fazendo tudo errado? O bom é que mesmo que você tenha chegado aqui hoje e esteja há anos na igreja do lado errado, do lado de quem está se sujando, de quem está praticando a injustiça, ainda dá tempo da gente buscar uma mudança. Dá tempo de se consertar e parar com tudo que está errado, se arrepender, para Deus apagar o nosso passado e a gente ter uma nova chance com Ele. Eu vou finalizar com você
num texto muito importante, Mateus 22. Vamos lá. Evangelho de Mateus. Então, cada domingo, nós vamos estudar um princípio que vai nos levar para o céu. E vamos hoje parar, pensar, analisar esse princípio dentro do nosso coração, que é a santidade. E a santidade? Essa é a pergunta que eu estou fazendo desde o começo. E a santidade? Esquecemos dela? Paramos de praticar ela? Achamos que Deus vai passar a mão na nossa cabeça? Ai, coitadinha, vem cá, vou passar a mão na tua cabeça, entra para o céu. Isso não vai acontecer. Salvação é muito sério. E a gente só tem uma chance de se salvar. Depois que a pessoa morreu, não adianta fazer mais, não adianta ir lá botar flor, não adianta orar no túmulo, nada daquilo muda. O pastor vai lá fazer o funeral, o velório, vai, mas eu não vou orar por quem morreu, eu vou orar pela família que ficou. Porque quem partiu, nós não conseguimos fazer mais nada. Então nós vamos dar uma palavra para a família que ficou, orar pela família que ficou, ajudar a consolar eles e tentar trazer para o caminho aqueles que estão longe. Porque depois que a pessoa partir, não tem mais o que fazer. Então o céu é uma chance só. Não jogue fora. O problema é que nós somos orgulhosos por natureza. E daí a gente sempre fica achando que amanhã vai dar tempo de se arrepender. Amanhã vai dar tempo de mudar. Ah, não, mas eu tenho muito tempo ainda pela frente. Quando que a gente sabe que vai morrer? Nunca. Mas a gente fica vivendo como se fosse eterno. Vamos lá? Mateus 22, todos acharam? Presta muita atenção nessa parábola que Jesus vai falar, que ele está dando um exemplo do reino dos céus. Versículo 1. Então Jesus, tomando a palavra, ele tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo, olha o versículo 2, o que Jesus disse? O reino dos céus, ele é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo, dizei aos convidados, eu tenho o meu manjar preparado, os meus bois cevados já mortos, e tudo pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram um para o campo, o outro para o negócio, e os outros apoderantes dos servos ultrajaram e fizeram o quê? Mais ou menos que nem hoje, convida uma pessoa para vir na igreja, o que ela diz? Não tenho tempo. Fala, vamos na igreja, fulano, o que as pessoas dizem? Não tenho tempo, não posso, estou ocupado, tenho que trabalhar, tenho a família, É assim ou não é assim? Agora continua lendo, versículo de número 7. E o rei, tendo notícias disso, ele se encolerizou, e enviando seus exércitos, ele destruiu todos aqueles homicidas, e incendiou a cidade, e ele disse aos seus servos, as bodas na verdade estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram. Você pode até marcar com a caneta. Quem que eles juntaram, Linha? Tanto maus como o quê? Pastor, mas como é que pode? A pessoa está na igreja e está fazendo coisa errada. A Bíblia está explicando. Os servos começaram a chamar todo mundo, tanto maus como o quê? Tem gente que vai fazer coisa certa, gente que vai fazer coisas. Deus mandou chamar todo mundo. O joio está no meio do trigo, mas vai chegar um dia que Deus vai tirar. Agora continua. E daí diz aqui, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Então o rei, entrando para ver os convidados, ele viu ali um homem que não estava trajado com veste o quê? Nupcial, né? E disse, presta muita atenção no que ele disse. Qual é a primeira palavra que ele falou? Ele chamou de filho, chamou do quê? Amigo. Olha isso aqui. Como você entrou aqui, não tendo veste nupcial, e ele fez o quê? Emudeceu. Todo mundo olha para mim, isso que é muito importante. É como se Jesus está falando sobre o dia que é o final das contas, que a gente vai ter que prestar para Deus contas. Ele está dizendo que nessa grande festa entrou todo mundo, mas no dia de chegar diante do rei, ele começou a notar quem não estava com a roupa certa, e esse que estava com a roupa certa ele mandava para as trevas exteriores. E quando ele chegou nesse homem que não estava trajado com as vestes corretas, ele perguntou, como é que tu entrou aqui, meu amigo? Tu não está com a roupa certa? O homem ficou mudo. Sabe o que eu quero te dizer?
que todo mundo tem uma desculpa para não vir na igreja, para não servir a Deus, para não abandonar o pecado. Pergunta para o pecador: por que tu não para de fumar? Por que tu não para de beber? Por que tu não casa? Por que não se batiza? Por que não se torna um... Todo mundo vai te dar uma desculpa. Mas sabe o que eu quero dizer? No último dia, você não vai conseguir dar uma desculpa para Deus. Você vai ficar calado diante dele, porque ele vai mostrar para você o seu pecado e você não vai ter uma palavra para falar para ele. Vão terminar as desculpas. Não vale a pena passar a vida dando desculpa. Vale a pena olhar para as nossas vestes. Eu não estou mandando você olhar para a vida do irmão do lado. Eu tenho que olhar para onde? Para a minha veste. E ver se as minhas vestes são dignas. Se não são, ainda dá tempo de nós trocarmos essas vestes e botarmos vestes novas. Deus não mandou você olhar para as vestes dos outros. Eu tenho que olhar para a minha. E ver se a minha é digna. O que eu ainda preciso mudar? Tem uma mancha aqui. Às vezes não são coisas que eu fiz, mas são coisas que eu deixei entrar no meu coração e que também estão sujando as minhas vestes. Porque a Bíblia diz que se eu não perdoar, eu não serei o quê? Perdoado. Então às vezes são coisas que eu deixei entrar. Hoje é o dia de olhar para mim mesmo e dizer: puxa, enquanto é tempo, eu vou trocar minhas vestes. Eu vou viver uma vida de santidade, eu vou abandonar o que é errado, eu vou parar com o que não agrada. Poxa, isso aqui faz anos que eu não abandono esse pecado, não quero mais isso para mim. Eu quero trocar de vestes, eu quero viver uma vida nova, eu realmente quero andar com Deus, porque eu não quero chegar no último dia, eu estou aqui na grande festa, dentro da igreja com todo mundo, eu vou ver todos os irmãos indo, e eu às vezes vou acabar ficando, porque eu não troquei as minhas vestes. Eu estava dentro da igreja, mas continuei vivendo uma vida velha, e não uma vida nova com Deus. Aí diz mais, vamos lá, para nós podermos fazer uma oração juntos aqui. Aí diz o 12, e ele disse: amigo, como você entrou aqui, não tendo veste nupcial? E ele fez o que, pessoal? Acabaram as desculpas. Ninguém mais vai dizer que não tem tempo, que não dá, que estou muito ocupado, eu trabalho demais, eu só consigo ir na igreja de vez em quando. Acabaram as desculpas. A gente não vai ter o que falar para Deus. Por quê, pastor? Porque Deus conhece todas e não adianta ele, a gente não engana nunca. Agora continua comigo, vamos lá, o 13. Então disse o rei aos seus servos, presta muita atenção no que ele disse: amarrai esse homem. Como é que tem que amarrar ele? De pés e mãos, leve e lance nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger do quê? Sabe o que significa amarrar as mãos e amarrar os pés? Nos prender de uma forma que eu nunca mais vou conseguir sair dali. Isso é amarrar os pés e as mãos. Nunca mais a pessoa vai sair dali. Porque se amarrar só as mãos, o que meus pés fazem? Me levam para qualquer lugar. Agora, se amarrar meus pés, o que eu faço com as mãos? Eu me solto. Agora, quando ele me amarrar de mãos e pés, significa que eu nunca vou conseguir me soltar daquilo ali. Não vale a pena perder a salvação, é o bem mais precioso. Agora o final. O final diz assim, o 14: porque muitos são chamados, mas poucos são o que, pessoal? Então todo mundo presta atenção que eu vou finalizar agora. Deus chamou todo mundo que está aqui comigo nesse culto, nessa igreja, nessa reunião hoje. Deus quer você no céu. Agora muitos são chamados, mas poucos serão o quê? Se faça um escolhido. Decida viver em santidade. Vença a si mesmo, porque Jesus diz: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si. Para ler a Bíblia eu tenho que me negar. Para orar eu tenho que me negar. Para jejuar eu tenho que me negar. Para vir no culto eu tenho que me negar. Sim ou não? Então todo mundo foi chamado, mas nem todo mundo vai ser salvo. Porque nem todo mundo vai se fazer escolhido, nem todo mundo vai fazer a sua parte, nem todo mundo vai se esforçar, nem todo mundo vai querer viver uma vida de santidade, porque para viver em santidade eu tenho que me negar, eu tenho que negar a minha vontade, eu tenho que negar o meu desejo, eu tenho que negar o meu eu tenho que dizer não para o pecado. Então eu preciso me fazer escolhido, eu preciso me esforçar, eu preciso orar, eu preciso me aproximar de Deus. Eu sou salvo pela graça, eu sei.
Mas eu também tenho a minha parte que tem que ser feita, que é a minha parte me dedicar, porque o Tiago diz que a fé sem obras, ela é o quê? Então existe a minha parte da minha dedicação, do meu esforço, do meu empenho para me manter em santidade e não me entregar para o pecado, porque todos os dias o pecado vai bater na sua porta. E o que eu preciso fazer? Manter essa porta fechada e não abrir ela. Por mais atrativo que seja a batida e mais atrativa que seja a voz que está pedindo para mim abrir a porta, eu não posso abrir essa porta. E eu vou ter que me esforçar para isso. Então ele chamou todos nós, ele quer que todos sejam salvos, mas poucos se farão escolhidos, porque poucos vão realmente tomar uma decisão de dizer: eu quero andar com Deus. Quem é que quer andar com Deus? Então, para nós entrarmos no céu, a gente pode continuar vivendo essa vida de pecado, fazendo tudo o que quer? Não. Temos que entrar num processo de santificação. Não somos perfeitos, mas vamos entrar no processo para que Deus nos santifique, nos aperfeiçoe. E a cada tempo que passa, você vai olhar para trás e você vai poder dizer: eu não sou mais aquela pessoa que eu era. Vamos ficar de pé. E não esqueça que sem santidade ninguém verá o Senhor. Vamos orar juntos agora. Olá, querido, você acabou de assistir um dos vídeos do meu canal. Espero que essa mensagem tenha falado muito com você. Eu peço que você curta esse vídeo, comente se for necessário e compartilhe. Você vai nos ajudar a divulgar o nosso canal aqui. Vamos alcançar mais vidas, mais pessoas para a glória de Deus. Um abraço, que bom ter você aqui. Conte comigo, conte com as minhas orações. Que Deus te abençoe.